Ele era negro ou mulato, como algumas pessoas gostam de falar. Foi uma pessoa que não frequentou universidades, pouco estudou na escola primária, mas se tornou o principal escritor brasileiro, dono de uma escrita singular, um personagem ímpar que atravessou todo o Império do Brasil, viu nascer a República, fundou a Academia Brasileira de Letras e foi uma referência, criando gêneros literários e influenciando a cultura brasileira. Eu estou falando de Machado de Assis. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Doutor História. Eu sou Antônio Carlos, pesquisador e historiador, e aqui nós falamos sobre história e cultura e muito mais. Hoje nós vamos contar um pouco da história desse grande autor e personagem brasileiro, Machado de Assis. Esse personagem que é ímpar na cultura brasileira. Se você gosta desse conteúdos de história, cultura brasileira, inscreva-se no canal e não perca nenhum vídeo que nós estamos publicando sobre esses personagens e outras histórias, tá bom? Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, em junho de 1839. Era ainda o período regencial, já estava no fim desse período regencial. Ele era filho de um mulato chamado Francisco José de Assis, com uma portuguesa, Maria Leopoldina Machado da Câmara. O pai dele era pintor e a mãe dele era lavadeira. Eles moravam ali na região do Morro do Livramento porque eles ficaram agregados na propriedade da senhora Maria José Mendonça Pereira, que era viúva do senador Barroso Pereira. Ali eles começaram a criar a vida e o Machado de Assis, o jovem Joaquim, acabou sendo afilhado dessa senhora. Bom, ali ele começou a sua vida. O Machado de Assis teve inicialmente uma vida muito difícil. O pai e a mãe eram pobres, eram trabalhadores, gente muito simples. E Machado de Assis, então, começou a tocar a sua vida ali. Na década de 1850, a mãe de Machado de Assis veio a falecer e o pai contraiu segundas núpcias com a senhora Maria Inês da Silva em 1854. Essa pessoa foi muito importante na história e na vida de Machado de Assis e eu vou contar mais lá na frente porque tem uma peculiaridade que ela ensinou a Machado de Assis e que ele levou para o resto da vida. O ano de 1854 foi decisivo para Machado de Assis, porque foi o ano que ele conheceu o jornalista Francisco de Paula Brito e foi o ano que ele publicou o primeiro soneto dele no Jornal dos Pobres. Na livraria do senhor Francisco Paula Brito, ele conviveu com vários intelectuais, com várias personalidades, porque a livraria, na verdade, além de publicar livros, vender livros, também era um ponto de encontro dessa intelectualidade. Certa vez ele falou, inclusive, que nessa livraria eles discutiam de tudo, desde a substituição de ministros até mesmo uma performance teatral. E essa ligação que Machado de Assis teve com o senhor Paulo Brito foi muito importante, porque ele foi um dos grandes incentivadores no início da carreira do Machado de Assis. Machado de Assis é aquele exemplo de pessoa que supera todas as adversidades, todas as barreiras e consegue alcançar os seus objetivos. Os biógrafos de Machado de Assis apontam que ele era, de fato, uma pessoa muito obstinada e ele queria e sabia onde chegar. E Machado de Assis, embora não tivesse uma formação formal, não tenha frequentado muitos anos de escola, Machado de Assis, ele era muito ávido por leitura, ele gostava muito de ler, aprendia idiomas por conta própria. Aos 17 anos, ele foi contratado para trabalhar na imprensa nacional, como conferindo as impressões e auxiliar de tipografia. Ali ele ficou de 1856 até 1858, ano que foi muito decisivo para Machado de Assis.
Nesse mesmo ano, Machado de Assis foi contratado para escrever crônicas para um importante jornal do Rio de Janeiro, que foi o Correio Mercantil. Ali ele escrevia com vários pseudônimos. Aliás, essa era uma característica daquela época. Machado de Assis teve vários pseudônimos e ele ficou escrevendo no Correio Mercantil durante um bom tempo. Até que, em 1860, ele foi convidado pelo Quintino Bocaiúva, um grande admirador do trabalho dele, para escrever para o Diário do Rio de Janeiro, um jornal grande também, um jornal muito importante. E ali ele foi repórter, jornalista, e nesse Diário do Rio de Janeiro ele conviveu mais intimamente com Quintino Bocaiúva, com vários membros do Partido Liberal, com vários progressistas, dentre eles o Joaquim Saldanha Marinho. Machado de Assis, ele chegou até a ter algumas aspirações políticas, mas ele percebeu que o mundo da política não era para ele. É interessante que na década de 60 ele imaginava que pelos os liberais estarem no poder, com alguns gabinetes no poder, Machado de Assis achava que por ter essa proximidade com eles, Machado de Assis imaginava que teria alguma ascensão dentro da imprensa oficial, porque ele já trabalhava agora na imprensa oficial. Mas não, isso não veio. Sabe quem promoveu Machado de Assis? A promoção dele veio em 1867, das mãos do próprio imperador Dom Pedro II, que era um grande admirador do trabalho de Machado de Assis. Ele era apaixonado por teatro e ele adorava escrever. Ele imaginava que o caminho natural dele seria escrever peças teatrais. Mas o Quintino Bocaiúva sempre falava para ele e tentava demovê-lo dessa ideia. Olha, Machado, você é muito bom, mas escrevendo obras literárias. Isso é verdade, mas isso não impediu Machado de exercer também esse seu lado como escritor e dramaturgo. Além de estar na imprensa oficial, ele também escreveu para o Jornal das Famílias e para a Semana Ilustrada, um importante jornal ali do Rio de Janeiro. Então vocês percebam que Machado de Assis ele estava extremamente envolvido com essa questão intelectual, estava extremamente envolvido com a vida cultural do Rio de Janeiro. E isso vai aparecer muito nas suas obras. A década de 1860 será tão marcante para Machado de Assis que é nesse período que ele vai conhecer o grande amor da sua vida, Carolina Augusta Xavier de Novaes, uma jovem portuguesa que veio para o Rio de Janeiro cuidar do irmão que estava doente, e em 1866. Carolina era uma jovem muito talentosa, uma jovem muito bonita, e esse irmão de Carolina era amigo do Machado de Assis. Os dois logo começaram a trocar correspondências e, inclusive, alguns especialistas se dedicaram a estudar essas correspondências e eles percebem que ali vai gerar uma grande admiração de Machado de Assis pela inteligência de Carolina. Os dois se apaixonaram, trocaram várias correspondências durante 3 anos e decidiram ficar noivos. O interessante é que a família não via o casamento de Machado com Carolina com bons olhos. Sabe por quê? Porque ele era mulato, ele era negro. E a família não via isso com bons olhos, mas não adiantou. Machado e Carolina casaram-se em novembro de 1869 e isso mudou completamente a vida de Machado de Assis. Nas cartas trocadas entre Machado e Carolina, ele tinha um carinho muito grande com ela, e ele chamava ela de Minha Carola e ele assinava como Machadinho. Alguns especialistas apontam que a escrita de Machado de Assis é uma antes e outra depois dessa relação que ele teve com Carolina. Como já falei aqui, ele admirava a inteligência de Carolina e foi ela quem apresentou a ele grandes autores portugueses. Inclusive, os especialistas apontam que ela mesma revisava vários textos de Machado de Assis, lhe dava sugestões, lhe dava uma série de dicas e isso passou a fazer parte do cotidiano. É nessa época que alguns especialistas
dizem que Machado de Assis vai criar o realismo, esse realismo brasileiro. Então vejam quanto Carolina foi importante, mas nós ainda vamos falar mais dela. A década de 1870 foi muito importante para Machado de Assis, porque finalmente aquele ex-menino pobre que não frequentou a universidade, ele era promovido pela segunda vez na imprensa oficial do estado e pela princesa Isabel, porque o imperador ele estava em viagem aos Estados Unidos em 1876. E já ganhando melhor, com uma situação de vida bastante confortável, Machado de Assis acabou mudando-se para o Catete. E ali ele ficou com Carolina durante 6 anos, antes de se mudar para o Cosme Velho. Machado e Carolina foram morar no número 18 da rua Cosme Velho e ali ele escreveu grande parte das suas obras e foi uma época muito bonita da sua vida. Machado de Assis acabou ganhando o apelido de Bruxo do Cosme Velho. E isso foi por conta de um evento muito peculiar que aconteceu. Certo dia, ele colocou um conjunto de cartas antigas dentro de um caldeirão e começou a queimar, e a sua esposa Carolina estava até perto. E as pessoas que passavam olhando de fora começaram a olhar lá o Bruxo do Cosme Velho. E isso acabou ganhando, esse apelido acabou chamando atenção e virando uma certa marca de Machado de Assis. Ali Machado de Assis escreveu crônicas, livros, poemas, críticas literárias, inclusive ele era um forte crítico dos historiadores, vê se pode. Ele viu a abolição da escravatura em 1888, assistiu o nascimento da República em 1889 e continuava no serviço público durante toda a sua carreira. Em 1897, Machado de Assis talvez tenha deixado o seu maior legado para a cultura brasileira. Junto com outros intelectuais, dentre eles o escritor Lúcio Mendonça, fundou a Academia Brasileira de Letras, da qual foi presidente por 10 anos. O objetivo de Machado de Assis era fazer com que a cultura brasileira fosse preservada. Essa academia, ela vai seguir os moldes da Academia de Letras da França, o que era muito comum para a época. O Rio de Janeiro, ele estava recebendo muita influência francesa lá desde o período de Dom João VI, mas no final do século XIX isso foi muito marcante, inclusive na arquitetura. Nessa mesma época, Machado de Assis, ele se cercava de vários intelectuais, grandes nomes da literatura brasileira correspondiam-se com Machado de Assis. Ele frequentava as principais confeitarias do Rio de Janeiro e era um apreciador do doce de coco amarelo. Esse doce de coco amarelo, na verdade, é um doce, é uma bala de coco feita com coco e uma mistura caramelada com ovo. Essa paixão ele adquiriu desde a época que ele vendia essas balas de coco com a madrasta dele, isso mesmo, a dona Inês da Silva, lá no início da sua juventude. Um fato muito curioso é que o Rio de Janeiro, nesse período de transformações, vai acabar sendo cenário para as suas obras. Grandes eventos como o Baile da Ilha Fiscal, a coroação de Pedro II vão aparecer nos seus livros. E também essas confeitarias. Machado de Assis fazia questão de descrever algumas receitas, descrever alguns cardápios em seus livros. Isso estará muito presente. E ele era aquela figura que amava aquele centro do Rio de Janeiro. Então, a Castelões, a Confeitaria Colombo, fazia parte do roteiro de Machado de Assis. Em 1904, Machado de Assis acabou tendo o maior baque da sua vida. Foi o falecimento da sua esposa, Carolina. Machado de Assis ficou arrasado e chegou a ausentar-se do Rio de Janeiro durante um certo tempo. Alguns amigos próximos diziam que Carolina falava que Machado
deveria morrer primeiro que ela, porque se ela morresse primeiro, ele não aguentaria de tamanha dor. E isso, de certa forma, foi verdade, porque Machado de Assis entrou numa fase muito melancólica e depressiva, mas é importante ressaltar que ele estava cercado dos seus amigos, que procuravam animá-lo, procuravam deixá-lo confortável. Mesmo assim, Machado de Assis não faltava aos seus compromissos, tanto da Academia Brasileira de Letras, quanto os demais compromissos profissionais. Machado de Assis, ele acabou sendo promovido, pouco antes do falecimento da esposa, diretor-geral de contabilidade do Ministério de Viação e Obras Públicas. Então ele chegou ao topo da sua carreira no setor público, mas com a perda de Carolina, Machado realmente ficou muito abatido. E isso é percebido nas obras que ele escreve a partir de 1904. Em 1908, Machado de Assis já estava com a saúde bastante debilitada e às 3h20 da manhã do dia 29 de novembro de 1908, Machado de Assis nos deixou. Cercado de amigos e intelectuais que chegavam a dizer que, mesmo estando doente, Machado de Assis não parecia que os deixaria naquele momento. Machado de Assis deixou um grande legado para a história, para a cultura e para a literatura. O seu nome está entre os grandes autores mundiais, porque ele escreveu em todos os gêneros e foi marcante. Foi muito ácido, foi muito crítico na sua época e deixou um grande legado. Aquele menino mulato que nasceu lá no Morro do Livramento, filho de uma lavadeira com um pintor, tornou-se o maior escritor brasileiro. Meus amigos, se vocês estão gostando, não deixe de inscrever-se no canal, deixar o seu like se você gostou, deixe o seu comentário. Eu não falei sobre a obra de Machado de Assis, porque já existem vários vídeos de vários especialistas muito melhores que eu falando sobre a obra. Então, se você quer conhecer mais sobre a obra de Machado de Assis, eu vou deixar algumas dicas aqui para vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.